Ai, que dia chato, não tem nada pra fazer. Não sei se eu fico aqui o dia todo dormindo ou se eu leio, se fico no celular. O que será que eu vou fazer, hein? Acho que eu vou ficar largada mesmo. Ou não. Mas o dia tá tão bonito, eu tenho tanta coisa pra fazer, se for parar pra pensar. Ai, ai, cuidar da nossa beleza, né? Se a gente não fizer, quem vai fazer? Tenho os pelos para descolorir, unhas, esse cabelo que tá horroroso, tenho pernas para depilar, tenho tudo para fazer. Bom, acho que eu vou fazer um spa day. Quem sabe, né? Pelo menos melhora o meu humor e faz bem pra mim. É isso, vou fazer um spa day. Bom, primeiro eu começo arrumando a minha cama, né? Porque arrumar a cama é vida, né, gente? Porque assim a vida anda. E aí estão os meus chinelos super fofos de corujinha. Depois disso eu pego meu roupão, porque eu adoro ficar de roupão e fazer um spa day, e acendo um incenso, porque eu adoro um incenso, eu acho que ele faz toda a diferença. Eu tenho vários, tenho coleção, então para cada momento eu uso um diferente, um cheirinho, um significado diferente, então eu deixo o incenso lá queimando enquanto eu vou fazendo as minhas coisas, cuidando de mim. Eu começo pela depilação, eu utilizo esse aparelhinho aí de depilação da Philips Satinelli, já tem vídeo dele aqui no canal, eu tenho dois, então eu gosto mais desse, que ele não vai na força, então eu depilo o corpo inteiro com ele, e ele é muito prático e não fica com aquele aspecto igualzinho da Gillette, sabe? Porque a Gillette dá aparência que os pelos estão mais grossos, e com esse não, ele tira mesmo desde a raiz, então eu utilizo de 15 ou 15 dias ou uma vez por mês, dependendo da época, e com o tempo que eu vou utilizando, os pelos foram diminuindo muito e fica bem lisinho, demora mais para crescer, fica maravilhoso, recomendo todo mundo a utilizar esse aparelhinho. E agora é hora da depilação com cera quente, eu gosto dessa daí, de camomila, mas eu sempre mudo, mas eu sempre utilizo assim em granulos, é lógico que eu não vou mostrar para vocês, né, mas eu utilizo na virilha sempre, para mim é o melhor, já acostumei, já faz mais de 10 anos que eu utilizo tanto o meu aparelho da Philips Satinelli quanto a cera quente. E a cera quente eu coloco aí no micro-ondas e uso. E vai que vai, e dá muito certo, eu adoro, porque demora pra crescer. Depois, já aproveitando que eu tô nessa fase aí de fazer a depilação, eu já aproveito e faço o buço. Eu sempre utilizo esse creme depilatório. Também tem vídeo aí no canal mostrando com mais detalhes. É só passar, deixar a água quente aí e passar com um lencinho depois de 3 minutos. Eu deixo o creme agir por 3 minutos e depois eu passo com um paninho molhado e retiro, e é ótimo, é muito bom e não dá dor, não tem nada, gente, não tem muito segredo, ele é muito, muito bom e sai todos os pelinhos do rosto. Dá pra passar no rosto inteiro, tá? Porque às vezes a gente tem um pelinho assim do lado, dá pra tirar tranquilamente. Depois eu vou pra sobrancelha, eu deixei crescer bastante nessa época, mas sempre faço toda semana, mas quando eu deixo pra crescer bastante a minha sobrancelha, eu utilizo esses moldes de sobrancelha que eu comprei na Avon, porque assim eu já sei qual que é o meu tamanho, mas quando eu deixo crescer bastante mesmo, eu faço no salão, mas eu mantenho em casa, então raramente eu faço no salão, tá? Mas então é bem simples, eu tiro aí na pinça, não sinto dor, é muito fácil, tá bom? E depois eu vou limpar o rosto, vou lavar tudo, porque, né, também a gente precisa cuidar do rosto. Eu utilizo esse sabonete da Clean Clear ou a Sepsia Fórmula Forte. Eu deixo o rosto úmido, não deixo ele completamente molhado. Úmido depois não tem nenhum segredo, né? Lavo o rosto e eu gosto de deixar um tempinho, sabe? Alguns minutinhos até esse sabonete secar e depois eu enxago bem. E aí não tem segredo, a pele fica bem limpinha, então não se esqueçam, utilizem sempre um sabonete que é próprio para o rosto de vocês. Depois eu vou fazer uma esfoliação no rosto, eu gosto bastante desse da Avon, pra mim não tem melhor, eu também deixo o rosto meio úmido e depois passo esse creminho em movimentos circulares. Ele dá uma sensação assim bem refrescante no rosto e esse também eu deixo por uns 5 minutinhos até ele secar e depois eu enxago. E também não tem mais segredo, aí eu deixo a pele bem sequinha, porque aí eu vou utilizar uma máscara refrescante de pepino também da Avon. Eu adoro os produtinhos da Avon, sempre tem resenha lá no blog, já tem vídeo falando sobre os produtos que eu utilizo na pele. E esse produtinho aí é uma máscara que a gente passa por todo o rosto e eu deixo por uns 20 minutinhos, tá? Então depois de 20 minutinhos ela fica dura, então eu gosto de passar por todo o rosto. Olha, ela fica meio molhadinha, mas depois de 20 minutos ela fica assim, bem durinha.
durinha, mas não dói depois pra tirar, ela sai assim, olha, fica parecendo uma pelezinha e não tem segredo, a pele fica bem lisinha, fica bem macia e fica bem gostosa, tá? Depois eu vou descolorir os pelos do braço, porque não tem nada pior que aqueles pelos todos pretinhos, sabe? Então eu gosto bastante de descolorir os pelos do meu braço, então não tem nenhum segredo. Um pozinho azul e um pó descolorante, né? E depois uma água oxigenada. E aí eu misturo e passo nos meus braços. Eu só tiro depois que ele começa a arder, tá? Pra mim ainda funciona super certo e acho que dá aproximadamente uns 5 minutinhos. Depois desses 5 minutinhos eu lavo bem. É bem importante depois vocês tirarem bem, tá? Depois que vocês utilizaram esse cremezinho, então é só vocês lavarem bem. Eu passo com a água e depois eu passo o sabonete e depois não fica coçando nem nada. O resultado é incrível, os pelos ficam assim, olha, douradinhos, ficam maravilhosos, pra mim fica ótimo, dá outra aparência. E depois eu vou utilizar o óleo de coco no meu cabelo e eu gosto assim em ampolinha também, já tem vídeo mostrando e falando mais sobre o óleo de coco em ampolas. E nesse dia eu passei pra depois tirar no outro dia, tá? Ou seja, eu fiz esse spa day em 2 dias. Mas quando eu vou lavar os cabelos e tudo, cuidar dos cabelos, no mesmo dia eu passo óleo de coco tudo antes, na noite anterior, porque eu gosto de dormir com óleo de coco no cabelo, tá? Então eu faço assim, enrolo bem pra ele penetrar bem no cabelo, depois eu lavei com esse shampoo de reconstrução profunda, depois eu passei esse banho de brilho cinza da Amende, também tem vídeo sobre ele, meu cabelo fica assim bem embaraçado, mas aí não tem segredo, eu passo por todo o meu cabelo, separo assim mais ou menos por mechas e passei com luva, porque às vezes ele mancha, tem vezes que eu uso luva, às vezes não, então eu gosto bastante do efeito mais acinzentado, então eu utilizo o cinza ou prata e eu deixo aproximadamente 40 minutos, tá, no meu cabelo. Então é bom vocês utilizarem e fazer um teste aí, porque cada cabelo é um cabelo. Eu deixei 40 minutos, coloquei uma touca térmica, porque eu gosto bastante, depois eu passei o condicionador da mesma linha Reconstrução Profunda e eu já desembaraço meu cabelo com esse pente largo no banho, porque eu acho que fica muito mais fácil, meu cabelo fica muito embaraçado, então é mais fácil desembaraçar no cabelo. Depois eu utilizo esses produtinhos aí no banho, sabonete líquido íntimo, depois esse esfoliante de ameixa do Boticário, esse óleo perfumado também do Boticário e um creme para pentear, esse SOS Secos de abacate para cabelos. E aí eu passo tudo escutando uma musiquinha que eu gosto, que assim anima, né? Porque dá trabalho cuidar do cabelo, então eu passo tudo isso aí no cabelo para desembaraçar. Continuo desembaraçando porque o meu dá bastante trabalho. Depois eu utilizo esse condicionador, ele é um recarga de queratina, dá pra fazer como condicionador ou como uma máscara, mas eu utilizo com o cabelo molhado aí, só nos cabelos aí. E depois esse choque de brilho eu utilizo bastante dessas ampolinhas, eu adoro, então qualquer ampola que eu eu utilizo com os cabelos molhados, eu passo assim só no comprimento dos fios mesmo e com o cabelo molhado e deixo secar meu cabelo naturalmente, tá? Eu não utilizo chapinha nem nada. Quando meu cabelo tá seco, eu passo um óleo reparador de pontas e gosto de utilizar essa escova assim da Condor quando meu cabelo tá seco. Depois eu continuo limpando o meu rosto, depois do banho, né? Eu utilizo esses dois adstringentes, ou um ou o outro, os dois são da Avon. Nesse dia eu utilizei o de pepino, mas eu gosto também do outro da linha Clear Skin. E depois eu passo esse firmador aí, esse creme firmador da linha da Avon, esse é o de dia. E aí eu passo bem assim no meu rosto, vou passando tudo direitinho, porque a gente já tem que cuidar da pele, né? Então eu utilizei esse firmador e depois esse reafirmante da Goicoechea eu utilizo nas minhas coxas, nos meus braços, onde eu acho que tá precisando firmar essa pele eu passo, tá? Então eu gosto bastante, então eu sempre utilizo ele. Depois eu utilizo uma colônia, assim, só mais uma pra ficar em casa, mais levinha. Nesse dia eu utilizei esse Amor Amora da Avon e depois eu já vou fazer as unhas. Eu só tiro a cutícula uma vez por mês, então geralmente quando eu vou fazer mesmo o spa day, deixo uma garrafinha ali de água, né, no canto, porque é sempre bom, né, gente? A gente precisa também cuidar por dentro. Então eu lixo as unhas do tamanho que eu queria, depois eu utilizo essa lixa de 4 faces, já tem vídeo também falando sobre ela, e depois eu tiro a minha cutícula e também já tem vídeo ensinando como que eu faço, né, as minhas unhas em casa, tá? Depois eu empurro a minha cutícula demora pra crescer, tá? Eu esqueci de filmar tirando, mas depois eu passo aí a parte dos pés, também tem que cuidar dos pés, né, minha gente? Não adianta cuidar só das unhas das mãos, tem que cuidar dos pés. Eu confesso que eu não sei cuidar muito bem dos pés, mas é o mesmo processo das mãos, eu faço nas unhas dos meus pés.
Depois é só pintar as minhas unhas. Eu utilizo essas plaquinhas assim de unhas da Avon, também tem vídeo falando sobre elas, pra mim é ótimo. Aí eu utilizo esse casco de cavalo, porque pra mim é ótimo. Também já tem vídeo sobre produtos que eu utilizo assim nas unhas, de cuidados. O esmalte que eu tinha utilizado aí na época desse vídeo, nesse dia, mas eu utilizo toda semana porque eu sou viciada em unhas, né, minha gente? E depois eu também utilizei 2 esmaltes, né, na verdade, porque aí eu fiz um brilhinho a mais pra dar um charme a mais, tá? Então aí mais pra vocês os detalhes, o casco, o esmalte e o outro esmalte que eu utilizei. E eu gosto de passar um spray secante de unhas. Nesse dia eu utilizei da Inoar, porque não pode faltar, né, minha gente? Ficaram assim as minhas unhas. Depois disso eu gosto de colocar um pijaminha. Olha o tanto de pijama que eu tenho, porque eu adoro ficar assim de bobeira, colocar o pijama. Pra mim, o pijama é vida, não tem roupa melhor, minha gente. Colocar um pijaminha gostoso. E aí eu fico assim de bobeira, tomo uma água, assisto uma televisão, leio uma revista, enfim. Aí eu tiro o dia pra fazer as coisas que eu gosto. E vocês também devem fazer as coisas que vocês gostam, ficar de bobeira, dormir, descansar, tá bom? Vejo também o celular, né, o Instagram. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer mais um pouquinho da minha rotina de spa day em casa. Clica aqui embaixo no joinha, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram e comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo e o que vocês fazem também como spa day em casa, tá bom? Até mais, um grande beijo pra vocês, tchau!